Estamos aqui no terceiro encontro do NAPEDcast com uma convidada muito especial, gente, a Maria Ribeiro, que é egressa aqui do curso de Direito da AFIA Montes Claros. Seja muito bem-vinda, Maria. Eu que agradeço a oportunidade. Vamos embora lá servir a mar e transbordar por aqui. Olha, que maravilha, gente. Também estamos aqui com uma pessoa também muito especial, que é a Poliana Medeiros. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Poliana, estou aqui como representante do NAPED. Seja bem-vinda, Marina, ao nosso terceiro episódio do podcast. Gratidão. Professores e professoras da AFIA Montes Claros, hoje nós estamos com um tema aqui muito especial, que é a comunicação digital na educação, um tema muito atual e muito importante para os professores. E aí eu começo com uma pergunta, né? Maria, ela traz assim uma lembrança muito boa, né? E aí, Maria, você formou aqui na AFIA Montes Claros, né? E tem aquela história, aquele ditado que diz que o bom filho à casa retorna. E nós estamos muito felizes de recebê-la aqui hoje para o nosso terceiro NAPEDcast. Como que foi, então, essa experiência sua como aluna nessa instituição e o que ficou desses anos de graduação? Comecei na AFIA como professora do curso de comunicação, na época habilidade em publicidade e propaganda, e dei aula de comunicação e cultura lá. E aí chegou um tempo em que o curso foi seguindo e o destino me trouxe uma vontade urgente de estudar direito. E como já era uma entidade que eu admirava como professora, eu escolhi a AFIA e foi um momento de mais maturidade na minha carreira e eu fui muito sortuda, eu costumo dizer, porque eu tive excelentes professores, mestres, assim como você, né, doutora Sinara? Eu lembro até hoje que a gente, por vezes, na sala eu tinha dificuldades, porque vocês imaginam, né, senhores acadêmicos, o que é uma turma de gente que saiu do ensino médio e tem alguém que já é uma profissional, eu já era jornalista, já trabalhava na TV, mas sentia essa necessidade de aprofundar no direito. E eu lembro que eu dizia assim, Nara, quando acabava a aula, me ajuda aqui, por favor, porque tem hora que a gente quase não ouve. E foi um presente. Eu me lembro de você e vários outros professores muito importantes na minha carreira, André Crisóstomo, o próprio Clinton, que era diretor na época. É muito carinho que eu tenho por todos, assim, desde que foram meus professores da época do Colégio Padrão, e assim foi. Voltar como acadêmica foi um presente. Eu lembro muito bem das nossas conversas nos corredores. E eu lembro também que você foi aprovada na UAB ainda no 9º período, não foi? Eu me lembro que eu fiz a prova da ordem de janeiro, eu tinha acabado de terminar o 8º período, quer dizer, eu não tinha nem estudado, nem iniciado o último ano, e fui aprovada num ano em que apenas 0,3% dos candidatos da prova de Direito Civil passaram. E foi uma história muito engraçada, porque a minha prova, na época, era uma pergunta de um caso de sucessões, onde o advogado deu um conselho, e todo mundo lá fora falava assim, era rescisória, era rescisória. Eu falei, se era rescisória, eu me lasquei, porque eu fiz uma ação de indenização por danos morais, porque, na verdade, foi um conselho inapropriado do advogado para que se fizesse uma doação. Então, a preparação, quando vem de um ambiente que preza pela excelência, ela nos prepara não só para uma prova da OAB, mas para o mundo, e eu sinto que foi assim. Você também teve essa outra experiência que você falou, de ministrar aulas aqui no curso de publicidade. E como que foi essa sua vivência? O que que isso transformou na sua maneira de enxergar a educação? Sempre acreditei que a comunicação, as TVs deveriam servir ao público, que as TVs deveriam abrir oportunidades para que a cultura se mostrasse, para que a gente trouxesse bons exemplos. Eu sempre fui até uma voz que ecoava com força, mas sem muito coro, porque sempre se dizem que o que chama a atenção, que vende, era o sensacionalismo. Então, eu muitas vezes fui vencida nessa história. E ser professora de gente que se formou para atuar na publicidade foi um jeito de me amadurecer enquanto pessoas e de entender que é sim o conhecimento que liberta. Hoje, em tudo que eu faço na vida, seja no direito, seja no jornalismo, seja como mentora, que é como eu atuo hoje, eu gosto de dizer que a palavra é muito boa, que ela edifica, mas que o que faz a diferença é o exemplo que arrasta. E sendo uma pessoa que vem da comunicação, que já tinha muitos anos de estrada, eu comecei muito nova na TV, com 17 anos. Então, eu pude compartilhar com aqueles acadêmicos um pouco do que é o que faz a diferença de um bom professor, que é aquele que ele consegue trazer o conhecimento que é teórico, mas que vem de uma ambiência, de uma vida, de um network estabelecido. Que nessa época também você, né, estava à frente do MGTV, não é?
É isso E foi mesmo. um tempo muito importante, assim, a gente lembra com muita saudade desse tempo, sabe? Quando você estava aí coordenando o MGTV. E também eu queria aproveitar e mandar um abraço para a coordenadora do curso de publicidade, que é a professora Andréia, tá? Fica aí, André, um grande abraço para você, né? Nós estamos aqui com Maria Ribeiro, que teve a oportunidade de lecionar aí no curso de publicidade, né? E trazer um pouco de sua contribuição, né? Com essa vivência, com essa prática que ela também tinha e foi muito importante para o nosso curso de publicidade. Então, Maria, você acumula 3 áreas, né? Você tem o direito, o jornalismo e a docência. E aí, como essa combinação foi se formando ao longo de sua trajetória? Como é que você conseguiu fazer isso aí, né? 3 áreas diferentes. Eu lembro que quando eu estava no jornalismo, no primeiro período, a minha primeira atividade foi escrever uma crônica sobre alguém. E aí eu fui bem ousada e escrevi uma crônica sobre o meu tio, Darcy Ribeiro. E aí o meu professor, meu primeiro professor de português dentro da universidade, ele escreveu assim para mim também, né? Você tem pedigree, tinha obrigação de dar certo. Então, eu penso que nós todos, quando nos colocamos no mundo profissional, a gente é resultado da história que a gente viveu e da família que a gente pertence. Além do meu tio-avô Darcy Ribeiro, que é um antropólogo mundialmente conhecido, o meu bisavô, Dr. João Luiz de Almeida, foi quem primeiro criou uma instituição de ensino superior em Montes Claros. Então, eu penso que é honrar a minha ancestralidade, essa coisa com a docência. E como eu acredito que a gente só pode ser capaz de ensinar aquilo que a gente viveu, a vida foi muito generosa comigo e é até hoje muito generosa. Porque eu tenho a oportunidade de fazer aquilo, a gente estava conversando nos bastidores e você brincou, Maria, você é demais, a gente sorriu, a gente se divertiu. Porque eu acho que eu vim ao mundo para fazer com que as pessoas deem visibilidade a quem elas são, em essência. E eu pude fazer isso como professora, fiz isso como jornalista no MGTV, como editora-chefe, em vários cargos que eu ocupei, né? Tive visibilidade na minha carreira com repercussão internacional, com passagens pela Globo News. E aí eu percebi que quando a gente se olha enquanto ser humano e olha para o outro com compaixão e mais do que empatia, com alteridade, a gente consegue ter essa tecla que eu chamo de SAT, né? De servir, gerar valor na vida do outro, amar, estabelecer um relacionamento de qualidade com escutativa de quem você está servindo e transbordar, que é esse dar essa visibilidade. Nossa, que bacana, viu, Maria? Realmente, o professor tem esse papel, né? Tão importante que é de transformar. Então, terminando esse nosso primeiro bloco aqui, que foi sobre conexões, conhecer um pouco mais da Maria Ribeiro, né? Essa pessoa tão querida, tão iluminada que está aqui com a gente. Nós vamos agora falar sobre cenário digital. E aí, Maria, hoje o professor, ele tem muitas ferramentas, né? Muitas ferramentas para que ele possa se comunicar melhor. E ainda assim, ele ainda tem muitas queixas de que o aluno não lê o aviso, né? Ou seja, então, o que está faltando, você acha? Muitas vezes o professor tem várias ferramentas para se comunicar, várias formas de chegar até o aluno, mas o aluno não sabe o que está acontecendo. Qual que é a sua dica aí? O que o professor poderia fazer para melhorar essa comunicação? Comunicação não é sobre o que eu digo, e é sim sobre o que o outro entende daquilo que foi dito. E eu penso que às vezes os professores se perdem, porque nessa coisa de figura de autoridade, eu que mando, às vezes eles pronunciam numa linguagem muito erudita, muito rebuscada, com a melhor das intenções, mas eles não são compreendidos no ponto final. E comunicação, quando tem confusão, não tem conversão. E conversão é sobre eu conseguir vender aquilo que eu oferto para o mundo? Sim, mas conversão é também sobre eu ter alguém que é um ouvinte disposto a me ouvir. Em casa a gente brinca assim, não é à toa que temos uma boca e 2 ouvidos. Só que na maioria das vezes numa comunicação, a pessoa está tão fechada em si mesmada em si mesma, que ela não consegue ter uma linguagem que é um vocabulário adequado para quem está lá do outro lado. Se a gente for pensar, por exemplo, eu escutei uma história outro dia de um colega, e ele me dizia assim, estou lá no primeiro período de medicina, chega um professor, não vou citar nomes para não complicar ninguém, viu, meu querido amigo? Mas chega um professor no primeiro período, põe uma radiografia numa coisa lá e diz, o que é isso? E aí eu tenho um professor que quer se colocar num pedestal, numa altura que não tem proximidade. Quando a gente aprende que educação é sobre a gente falar no mesmo nível, olhar dentro do olho. E aí eu acho que tem outra coisa que muitos professores vão se tornando hiperespecialistas, que é que você domina tanto o seu assunto que você não fala aquilo que é óbvio para você e que está tirando o sono do seu aluno. Então ele fica nesse lugar de muita autoridade e não consegue se conectar porque ele coloca numa postura de não proximidade.
proximidade. Se torna inacessível e, às vezes, os alunos têm até vergonha de fazer determinadas perguntas. Ah, muito importante isso, viu, Maria? Essa questão de humanizar mais, de conhecer o perfil da turma, né? Às vezes está numa turma, igual você falou, de uma turma de primeiro período, tem que ser uma linguagem mais acessível, você está olhando o outro também, né? Então, isso é muito importante, né? E, então, hoje em dia, com essa questão digital, comunicar ficou mais fácil ou mais exigente com o digital? O que você acha? Está mais fácil de comunicar hoje com a questão, com tantas plataformas digitais, tanta forma de comunicação? Ou está mais exigente, a gente tem que ter mais cuidado? Eu penso que aí eu vejo dois vieses diferentes. Tá mais fácil, porque eu tenho a possibilidade de chegar a mais gente, gastando menos tempo, mas tá mais difícil, porque a gente está mais disperso. O tempo inteiro a gente está sendo bombardeado por uma série de informações, cada dia tem uma rede nova, uma plataforma diferente, e a gente não tem tempo de absorver o que está acontecendo. Agora o Instagram tem uma aba diferente, que já ofereceu para você experimentar um outro Instagram. Quando a gente olha para o TikTok, ele está lá ranqueando, e eu falo, tem gente que diz, TikTok, linguagem de jovem, não é um lugar para mim. Aí a gente vai olhar para o LinkedIn e está o tempo inteiro te oferecendo oportunidades, portas e janelas para você ganhar mais dinheiro. Mas eu não estou nem olhando para aquele lugar. Então, eu penso que é algo que se tornou, apesar de mais acessível, agora temos um ambiente democrático. Todos nós temos a nosso próprio canal de televisão. Então, se eu tenho a sabedoria suficiente de entender que eu sou muito boa em algo e que eu posso compartilhar esse algo e que isso é uma forma de eu construir uma vitrine para que as pessoas me acessem, eu tenho uma maravilha. Imagina se o professor consegue trazer aprendizagem ativa. Vamos nos inspirar em Harvard. Não é maravilhoso? Quando eu fui estudar para a OAB, uma das coisas que eu aprendi foi isso. Tinha um núcleo de aprendizagem ativa onde a gente era inspirado a utilizar a plataforma digital para exercitar aquela teoria. Então, eu acho que o professor tem que inovar. Não dá para ficar no mesmo lugar, achar que as aulas preparadas daquele jeito vão funcionar. E ele tem que gastar mais tempo em estudar sobre neurociência, estudar sobre o comportamento do outro, porque senão não rola senso de pertencimento, nem identificação, e aí o engajamento vai para o chão. Então, é muito importante essa preparação do professor, né? O professor também quebrar esses paradigmas, né? Dessa nova realidade. Se inspirar na doutora Sinara, né, Polly? Vou ter que falar, pronto, a doutora mais blogueira que eu conheço. E outra questão também é uma questão ética. Também a gente percebe que com essa questão digital, o professor ele fica mais exposto também. Então, por isso que ele também tem que estar preparado, né? Tem que estar preparado, porque é aquela frase que até já vai se tornando banalizada, mas que aqui não é visto, não é lembrado, nem escolhido, nem recomendado. Se o meu acadêmico faz uso disso para se comunicar, e se ele não está fazendo, provavelmente ele está perdendo tempo, com menos performance, eu preciso arrumar um jeito de trazer isso para dentro. Claro que para dentro do meu conteúdo todo mundo consegue, talvez não, mas tem um jeito da gente ser mais interativo, mais modernoso, sem deixar de respeitar aquilo que é teórico, porque a gente sabe que muito do curso de Direito exige da gente estudo, profundidade, para que lá na frente a gente tenha um repertório suficiente para ser mais objetivo e claro. Então, o professor ele pode aproveitar dessa questão digital, né, para se comunicar melhor, para que o aluno possa ter uma aprendizagem que seja mais significativa, que faça sentido para ele também. Porque né? Se não fizer sentido, Sinara, para a gente ter algo que faça sentido, ele tem que me provocar algum tipo de sentimento. Porque se não me faz sentir, é algo frio, eu não levo para frente. Por exemplo, a minha experiência como acadêmica no curso de Direito foi uma experiência viva. E eu lembro que eu era desafiada em sala de aula, inclusive com professores que diziam, gente, essa mulher fazendo uma sustentação oral com esse poder de comunicação que ela tem, e eu acho que os professores precisam ser capazes disso. Não também. Acho que todos os acadêmicos são voltados ao desafio, mas no meu caso, o desafio me move, e muitos são assim. Então eu lembro, sabe quais são as experiências que mais me marcaram no Direito? São as experiências mais vivas, foi ir para dentro do salão de júri e atuar. Então, por mais experiências como essas, que não precisa de um salão de júri para que todas as pessoas não teriam essa oportunidade. Mas no online, já imaginou? Se a gente pudesse fazer isso mais vezes? Com certeza. Eu penso que o professor ele tem uma função muito importante, que ele é um provedor de situações, problemas. Com certeza. Trazer muito a prática, a vivência para a sala de aula, isso é muito importante, usando as tecnologias melhor ainda, né? Maria, há uma diferença entre informar e comunicar. E você que trabalha com esse mundo da comunicação e, assim, né, uma pessoa maravilhosa nessa área,
Como é que você acha que isso faz alguma distinção, alguma diferença na prática, né? Você acha que realmente existe uma diferença assim, em informar e comunicar? Sim, informar, eu prego um bilhete no quadro de aviso e digo, pronto, a informação está dada. Se você não lê o quadro de aviso, o problema é seu. Né? Eu tenho um sistema que funciona aqui, eu como professora vou lá e sigo a regra e desconsidero que nem todas as pessoas são iguais. Comunicar é sobre eu conseguir enxergar a capacidade e a habilidade que o outro tem de compreender aquilo que eu estou dizendo. Então, é um gesto muito mais de escutatória do que de oratória. E é muito importante, né, Maria? Porque hoje também a gente pensa muito nessa questão da diversidade, da inclusão. Quando a gente fala em educação, né, e você colocou muito bem aí, eu tenho que levar muito qual é o perfil, qual é o aluno que eu estou trabalhando. Né? E o professor ele não pode apenas chegar e querer só informar. Ele tem que ter uma relação, ele tem que ter uma escuta do aluno, ele tem que verificar quais são aqueles alunos que têm uma necessidade especial. Então, é muito importante uma comunicação assertiva, né? Eu penso que isso é muito importante na educação. E falando, então, sobre plataformas digitais, o que você pensa, assim? Você pensa que está mudando para melhor ou para pior as plataformas digital e essa relação entre aluno e professor? Você acha que a tecnologia ela veio para melhorar ou para piorar essa relação? Ou piorou? O que você pensa, assim? O que você vê, né? Eu penso que, olhando para o lado do acadêmico, a tecnologia ela é uma faca de dois gumes. Ela tanto pode servir maravilhosamente para que um aluno ganhe performance, como eu disse, mas ela pode fazer com que o aluno se perca. A gente tem muita informação disponível, mas o quanto isso comunica verdadeiramente numa linguagem que eu sou capaz de exercitar aquele aprendizado que vem só de forma teórica. Eu acredito que se a gente souber usar de maneira adequada, é uma maneira maravilhosa da gente encurtar caminhos. Mas se a gente se perde no meio de tanta informação, e aí a gente corre um sério risco, que é a história do FOMO, né? Aquele medo de ficar para trás, que tem alguma coisa que eu não estou sabendo ainda, o que é de novo. E aí isso causa tanta angústia na pessoa que ela não consegue fazer bom uso do excesso de informação que ela é bombardeada no dia a dia. Então, penso que é fundamental o equilíbrio. Mas que aconteceu, e a gente vive isso desde a pandemia, um distanciamento entre as pessoas, não dá para a gente deixar de perceber isso. Por exemplo, quando a gente vai olhar todas as tendências que existem hoje no marketing digital, a número 1 é que as pessoas querem eventos presenciais. Quando eu pergunto para a minha audiência, o que você espera de mim agora? Você quer um mastermind, um grupo de mentoria? Aí eu apareço dentro de um clube do livro e eu recebo uma enxurrada de direct das pessoas, como eu faço para participar disso? Então, a verdade é que esse momento que a gente vive agora, pós-pandemia, né, de mais maturidade, eles estão falando de uma segunda onda do digital, essa segunda onda vem trazer essa cobrança de mais calor humano, de mais proximidade. Então, eu penso que a gente tem que ser muito inteligente para trazer mais realidade e não se perder no que é de digital, que está fazendo com que a gente se perca. As famílias já não sentam mais à mesa. Lá em casa, por exemplo, eu coloquei regra, não tem celular na mesa. Porque a gente está todo mundo vivendo a própria vida, correndo, e aí a gente fecha dentro do nosso quarto e dentro da rua mais movimentada do mundo, e às vezes a gente não está enxergando quem está perto da gente. Com certeza. Então, a tecnologia tem os seus prós, mas também a gente tem que ter cuidado com esse distanciamento, né? E na sala de aula, eu acho que o professor tem que saber selecionar qual o tipo de tecnologia que ele vai utilizar. Hoje mesmo, para fazer mapa mental, acho que o mapa mental é uma forma muito bacana de se estudar. A gente tem o notebook LM, que é muito utilizado, né? Então, assim... É uma aula mais interativa, né? Visual. Que o aluno participe, que a construção seja do aluno. E o professor está ali como um facilitador, como um provedor de situações complexas. E a partir dali, o aluno vai construir. Igual você falou, eu tive a oportunidade de fazer um júri simulado. Isso é vivo, né? Vocês tinham uma situação complexa para resolver, né, que foi um caso, foi um crime que foi cometido e vocês teriam ali que estar atuando como advogado de defesa, como promotor, né? Isso. Então, essa experiência prática, ela é muito bacana, né? E, continuando aqui, Maria, se você pudesse apontar, então, 2 erros mais comuns na comunicação entre o professor e o aluno, né? O que você acha que mais dificulta essa comunicação? A gente acha que algumas coisas são óbvias e aí a gente deixa de dizer esse óbvio. Só que aquilo que é óbvio para mim como professora em sala de aula, que sou a autoridade, está tirando sono do coitadinho do meu aluno.
Então, o erro mais comum que eu percebo é achar que isso eu não vou falar porque isso todo mundo já falou, ou eu não vou falar sobre isso porque isso é muito básico, e aí a gente não prepara para aquela informação mais complexa, apontando os caminhos de por que eu cheguei aqui. E eu lembro que você, como professora, sempre fez isso muito bem, assim, de fundamentar, de trazer origem, exemplos, analogias. Então, eu acho que o professor se perde quando ele deixa de falar aquilo que ele acha que é muito óbvio, que ele está fazendo na rotina dele todo dia. Quando, por exemplo, um professor que vai dar uma aula prática, que vai te ensinar a fazer uma petição, e ele não te fala que você não precisa escrever data vênia na sua petição para o juiz te respeitar. Ou que você não precisa usar a juridiquês para que o juiz te dê uma sentença favorável, que muito antes, pelo contrário, até onde eu sei, das pessoas que eu conheço que estão lá, o que eles mais estão querendo é uma petição objetiva que vá direto ao ponto, sem milhões de curvas. Então, fugir dessa questão de achar que é óbvio, eu não preciso dizer, porque o aprendizado depende de... A gente aprende de duas formas. Ou quando a gente repete, e eu me lembro até hoje, estudando para a prova da OAB, lendo lei, repetindo o capítulo e etc. Mas a gente aprende diante de um forte impacto emocional. Então, se eu consigo gerar emoção, fazer com que o meu acadêmico sinta algo, com certeza ele vai ter mais facilidade de guardar. A gente vê pelo tipo de professor. E aí também você observar os dados, né? Porque, às vezes, se a gente pega uma turma inteira que não foi bem em uma determinada prova, será mesmo que a turma brincou demais, fez oba-oba, e aí é culpa da turma a nota ruim? Porque, às vezes, a gente fica num lugar de arrogância, né? E a gente deixa de reconhecer que talvez teve uma falha minha para aquele resultado não tivesse sido esperado. Essa possibilidade de problematização, e eu lembro que você fazia isso em sala de aula, de trazer um problema que antecipava um conteúdo que seria trabalhado no dia seguinte. Né? A gente nunca encerrou uma aula onde que não tivesse uma provocação. Eu acho que esse é o professor. Maria, muito bem, eu penso que você, né, é nesse sentido mesmo, né? O professor, gente, quando ele trabalha a partir de uma situação concreta, de um exemplo, e ele tem sua aula a partir dessa reflexão, fica muito mais fácil. Então, planejamento também, né, Poliana? Poliana, como membro lá do NAPED, sabe como que a gente tem trabalhado essa questão do planejamento, né? Que é muito importante para que o professor ele possa planejar a sua aula em cima dos conteúdos conceituais, como você falou, trazer os conceitos básicos, mas sempre a partir de uma situação, problema. Trazer também os conteúdos procedimentais, porque o aluno tem que saber aplicar aquele conceito, ele tem que conhecer o conceito, ele tem que saber aplicar o conceito, né? E também os conteúdos atitudinais, porque o aluno também está ali para aprender a ser, a respeitar o outro, a conviver, não é? Então, nós, enquanto professores, nós temos, né, que estar atento a essa questão que você tão bem falou aí, que às vezes fica uma coisa solta. O aluno fala, nossa, o professor falou isso, mas ele não trouxe o conceito, eu não entendi esse tema, né? Eu estou trabalhando petição inicial, mas eu não entendi quais são os requisitos para que eu possa elaborar muito bem uma petição inicial, por exemplo. Né? Então, às vezes, o professor não traz essa petição inicial através de um caso. Olha, aconteceu esse caso, né? Eles estão querendo se divorciar, então vamos pensar em elaborar uma petição inicial. Primeiro, quais são os conteúdos conceituais, quais são os requisitos? E agora, como nós vamos elaborar essa petição? Né? Igual você falou, muitas vezes o professor coloca ali, não fala para o aluno, que às vezes o aluno acha bonito trazer termos diferentes, né? E, na realidade, eu penso que tudo parte do planejamento e de inserir na aula esses três conteúdos, conceitual, procedimental e atitudinal. Maria, então, vamos lá. Os alunos, eles estão mais conectados, mas há uma percepção de que eles estão menos presentes. Né? Ou seja, muitas vezes o professor está em aula e o aluno está disperso. Mas será por que o aluno está disperso, né? Então, o que o professor, na realidade, ele poderia usar para fazer... para encantar o aluno, né? Porque às vezes o aluno está lá, mas ele está, como você falou, hoje é muito fácil você ter notícia, você ter acesso a várias tecnologias, né? O aluno está ali no celular e tem acesso a tudo. Mas o que o professor não consegue muitas vezes competir com essa tecnologia, com essas notícias, né? E aí, o que o professor poderia fazer para encantar mais seu aluno? A gente aprende como o primeiro mandamento de copyright, que é falando de persuasão, é que inclua mais você no seu texto. Se você terminar de escrever algo e tiver pouco você, se você tiver um texto muito ensimesmado, ninguém vai prestar atenção. Toda vez que alguém fala, você já parou para... E a primeira palavra vem o você,
é um recurso de linguagem que a gente quer, no final das contas, é saber da gente mesmo. Então, eu penso que se o professor, ao invés de vir com um conteúdo pronto, enlatado, ele fizer essa provocação de o que vocês esperam dessa aula, como é, qual que é a sua grande dúvida sobre esse assunto, é trazer o aluno para perto, no sentido de ouvi-lo e de entender o que é que vai trazer o engajamento desse aluno. A gente quer se sentir parte, ser humano quer pertencer. A gente gosta de ter uma tribo, de se reconhecer entre os iguais. Então, é tentar mais proximidade com acessibilidade, claro, sem passar por cima de princípios e virtudes, se respeitando, mas tentar entender como toca o coração do aluno. E eu acredito que tocar o coração de um acadêmico é fazer com que ele sinta parte desse processo de aprendizado. Não dá para ele achar que ele está deslocado, o conteúdo chegou e agora o que eu faço com isso, né? Tem que ter analogia, tem que ter vida real. E, gente, se a gente vai olhar para o direito, se a gente vai olhar para a comunicação, se a gente vai olhar para a fisioterapia, para a medicina, qualquer curso que seja, o professor tem muitas possibilidades e com tantos recursos, e agora a gente tem cloud, a gente tem ChatGPT, a gente tem 1 milhão de tecnologias que vão facilitar isso. Eu lembro que a AFIA sempre esteve à frente, porque eu lembro que quando eu era professora, sempre tinha todos os recursos audiovisuais à minha disposição. Se eu não usava, era porque eu não fiz um planejamento adequado. Então, é fazer bom uso do que já existe, ser provocativo e tentar trazer para a vida real, porque eu acho que o pior da universidade, eu lembro que quando eu entrei no meu primeiro curso de comunicação, eu ficava pensando, gente, que tanto de matéria, de fundamento, filosofia, princípios, e mesmo no direito, né? A gente vê muito, que hora que isso vai me servir? Até o ponto que eu entendi que vai me servir, porque vai abrir minha cabeça, preparar minha mente, entregar conteúdo para que eu não seja uma pessoa rasa no mundo. Mas eu preciso chamar a atenção. E numa terra onde hoje, em 3 segundos, a pessoa decide se continua comigo ou não, né? Agora estão dizendo 3 milésimos de segundo. Eu preciso ser atraente, eu tenho que trabalhar meu capital erótico. Ai, Maria, todo mundo agora vai ter que ser bonito para ter resultado? Não, mas o belo ajuda as pessoas a prestarem mais atenção na gente. Quando a gente tem uma imagem mais elegante, as pessoas querem nos ouvir por mais tempo. Então, sim, eu acho que a imagem, nesse caso, importa. A aparência é um lugar que as pessoas precisam olhar para ele, porque a gente passa mais confiança quando a gente tem uma imagem de mais segurança. Com certeza, Maria. E quando você está falando aí, eu estou lembrando de uma coisa, né? Que o conhecimento, a gente precisa, quando a gente prepara uma aula, levar em conta o conhecimento prévio do aluno. Quem é meu aluno? Qual que é o perfil de onde dele, ele veio, de que onde família ele veio. pertence. Imagina como pode ser uma aula rica se eu sei, por exemplo, que na minha sala tem um neurodivergente. O Com quanto certeza. eu posso, ao invés de fazer um bullying, uma discriminação, fazer uma atitude de acolhida. Isso é muito importante, né? Então, assim, essa questão de levar em conta o conhecimento prévio do aluno, o que o aluno já sabe. Porque quais são ninguém as é um livro em lacunas, branco, né? Quais são as lacunas, igual você falou. E sempre trazer situações práticas, né? Os casos, que eu acho que enriquece bastante a aula, né? Então, fica a dica aí, viu, professor? Gostei muito aí do que Maria falou mais uma vez. Maria, então, o professor de hoje, ele também precisa ser um comunicador, né? Não é só um professor. Mas isso não seria cobrar demais do professor, que já tem tanta coisa para fazer, ou seja, o professor também ter que ser um comunicador, não seria uma coisa a mais, né? Olha só, vamos pensar que a gente nasce comunicador. Primeiro, a gente comunica chorando que alguma coisa não está bem quando a gente é bebê. E aí, dali para frente, a gente vai construindo uma comunicação. Não dá mais para a gente achar que dá para ser só professora. Porque a Maria professora precisa que o mundo saiba que a Maria é professora. Como é que o mundo vai saber que a Maria é professora, de quê, a quem ela serve, que problema ela resolve, que transformação que ela gera, se a Maria não comunica? Então, é preciso entender que esse jogo do digital, ele faz parte da nossa vida. Não dá mais para ignorar que isso existe, que isso faz parte da nossa rotina e do nosso cotidiano. Maria, mas na faculdade a gente não aprendeu a comunicar, fazer marketing, se posicionar.
Sim, mas eu preciso olhar para um outro lugar onde eu vou encontrar esse tipo de conhecimento. Porque na faculdade de jornalismo não são todas as pessoas que têm a oportunidade de testar na frente da câmera para depois virar um repórter, um âncora, um apresentador de um MGTV. Do mesmo jeito que a faculdade de Direito não me ensina como é que eu vou atuar se eu passar num concurso e virar juíza. Mas eu posso experimentar relatos, situações que trazem essa problematização para que eu possa experimentar como é que é o cotidiano, até porque na própria faculdade tem como requisito obrigatório as etapas de estágio. Então, eu costumo dizer para os meus mentorados, inclusive eu tenho mentoradas que estão acadêmicas do curso de medicina ainda, já cuidando do posicionamento, sem nem estar definindo o que vou fazer de especialidade. Então, quem aí quer verdadeiramente vender a prestação de serviço e ainda não está na internet, seja você professor ou um acadêmico que está se formando e que tem esse sonho, tem que olhar para lá. Ou vai ser substituído por alguém, e aí me desculpe, que talvez até seja menos competente que você, mas ele comunica melhor. Então, hoje, comunicação é uma estratégia que tem que estar dentro da caixa de ferramentas de um professor, assim como um plano de aulas. Com certeza, Maria. Então, a comunicação, e principalmente a comunicação digital, né, essa nova realidade, ela apresenta muitos desafios e o professor ele tem que buscar estratégias, né, para poder conciliar essa nova realidade, que não temos mais como voltar, né? A comunicação, ela sim é digital e o professor ele precisa se preparar para isso. E aí, já entrando para o nosso último bloco, gente, assim, passa tão rápido quando a gente está conversando com a Maria Ribeiro, e nós estamos aqui também com a nossa querida Poliana. Como então, Maria, que você pensa que o professor ele pode se preparar para essa nova realidade da comunicação digital? O que ele pode fazer? Dá umas dicas aí para o nosso professor, que eu acho que é tão importante, né? Eu acho que a primeira coisa é separar o que é exposição, porque eu escuto muito dos acadêmicos, dos professores, dos doutores, de que eu não quero expor a minha vida pessoal. Uhum. É diferente você ser alguém que é autoridade em uma área e que compartilha o seu saber do que ser alguém que está fazendo exposição de vida íntima. Gente, isso aqui que a gente enxerga, rede social, plataformas digitais, é uma vida editada, é um resultado. Eu escolho aonde eu quero colocar o holofote e a luz. Então, quando eu defino que quero ser alguém que realmente vai fazer a diferença, e os professores são educadores, né? A base do meu método de comunicação é a educação em valores humanos. Então, primeiro, eu preciso entender que não dá mais para ignorar. As ferramentas digitais estão aí, os alunos têm tudo em mãos. E aí o que corre um sério risco é aquele professor que se omite e aí o aluno vai ficar sem muita conexão com ele. E aí, se eu não tenho conexão, eu não tenho engajamento, eu não vou ter resultado. E se o meu aluno não tem resultado, a nota do curso não é boa, a faculdade não gosta de mim, eu vou perder meu emprego. Então, a minha recomendação é: busque se informar, descubra um formato que faz sentido para você, porque cada um tem um formato, um jeito de fazer. Eu tenho uma mentorada maravilhosa aqui na AFIA, a doutora Thaís Vieira. E até onde eu sei, depois da mentoria comigo, ela mudou, inclusive, a postura em sala de aula, a postura de liderança em reunião com professores. Eu já tive esse feedback sobre ela. Porque quando a gente desenvolve essa autoconfiança de comunicar em qualquer situação, porque comunicação é na vida, a gente melhora os nossos relacionamentos, e isso inclui o relacionamento professor-aluno. Não tem como você dissociar isso. Não dá para perder o trem da história, né? A gente precisa entender que as ferramentas estão aí para tornar a nossa vida mais fácil. Com certeza, Maria. O professor, como você falou, ele é um comunicador a todo momento, né? E nós temos que nos preparar para isso. E, como você falou, existem várias formas. O professor precisa buscar. É uma nova realidade, não é? E eu penso que cada vez mais, se o professor ele se prepara, ele planeja suas aulas, ele tem condição de encantar mais o aluno. Tem. De obter mais resultados. E não se contentar. Tem um aprendizado que o meu marido me trouxe, ele que é um artista plástico e um consultor de marketing, que é assim: geralmente, quando
perguntando para ele como é que você conseguiu ganhar tanto prêmio, né? Ele tem mais de 50 prêmios internacionais. E ele falou, eu nunca me contentei com os peixinhos coloridos. Porque quando a gente prepara a nossa aula pela primeira vez, a gente tem aquele encantamento, aquele jeito de fazer. Mas se a gente não se contenta com os peixinhos coloridos e a gente aprofunda, faz um trabalho de escafandrista, né? O mergulhador que vai lá no fundo, atrás da pérola, a gente encontra algo precioso, que é aquilo que eu aprendi quando eu estava estudando para a OAB, que minha mãe falava, chega, minha filha, ninguém estuda tanto. Tem que esquecer para lembrar. E eu falava, mãe, do que você está falando? Mas é que a gente precisa, às vezes, se distanciar daquilo que a gente está vendo tanto, ou se hoje a gente for falar de digital, sobe o drone e olha a realidade multidimensional daquele que é o seu aprendizado, do seu ensinamento. Presta atenção nas perguntas que os alunos fazem. Eu costumo ensinar uma fórmula, Sinara, que é do DDD, dor, dúvida e desejo. Se quando eu for preparar uma aula, eu pensar assim, o que dói mais no meu aluno quando ele estuda sobre isso? Ou qual que é a principal dúvida que o meu aluno tem sobre isso? Ou qual que é o grande desejo que ele tem? Do que ele vai fazer depois que ele terminar essa disciplina comigo? Muda tudo. Muda tudo. Porque eu mudo o lugar de ser alguém que está conteudista para ser alguém que está preparando alguém para o mundo. Nossa, Maria, que importante, viu? Então, o professor ele tem sempre que tentar melhorar, né? Buscar a Sua pérola. aula, buscar a pérola, ou seja, nunca se contentar. Eu preparei uma aula, tá boa, mas o que eu posso melhorar? Qual que é a dúvida? Qual que é a dor? Qual que é o Até o desejo? resultado do feedback com o aluno, né? Eu acho que o feedback, quando você trabalha principalmente metodologias ativas, tecnologia, é muito importante. Faz toda a Porque diferença. senão o professor ele passa a ser um executor. Né? A metodologia ela perde o sentido, então muito importante sua Que é o que a gente dica. chamava na comunicação de leitor de teleprompter, né? Não dá para ser só leitor de teleprompter, não é? Eu me preparei e pronto, acabou. Aí o aluno faz uma pergunta e aí eu fico desgovernada porque eu não estava preparada para ela. Nossa, eu gostei muito de sua dica, viu? Vou levar para minha vida. Eu acho que a gente melhora não só a aula, mas a gente melhora na sua vida, né? Isso. Eu acho que a gente tem que ter uma educação mais humanizada, como você falou, menos conteudista, porque às vezes o professor fala, mas eu não vou esgotar minha ementa. Ele está muito preocupado e preso na ementa, né? Você me lembrou de uma aluna que eu tive na publicidade e propaganda, que era a Hilda Gosling, que depois ela fez direito, inclusive é procuradora em Goiânia hoje, e ela me deu de presente um livro do Rubem Alves, que era Por uma Educação Romântica. Eu acho que se a gente conseguir transformar as nossas aulas em romances, a gente vai ter storytelling, a gente vai ter aquele efeito que a grande Netflix consegue, que é de manter a gente preso, fazendo loopings. Então, você fazia isso antes de Netflix, Sinara. Professor, aprenda com a Sinara, escuta o que ela te falar que vai funcionar. Nossa, Maria, eu tô encantada. Cada vez eu sempre fui muito encantada com você. Eu falo assim que eu tenho saudade, sabe? Eu olho assim, eu olho para você e vejo aquele tempo maravilhoso que você passou aqui conosco no curso de Direito. Foi uma excelente acadêmica e fico muito feliz de te ver tão bem. Uma egressa de sucesso, gente. A Maria Ribeiro, uma pessoa maravilhosa, uma jornalista que deixou muitas saudades aí, viu, gente, no MGTV. E nós já estamos caminhando aqui para o final, mas antes eu queria dar um recadinho, Maria. Falando dessas inovações, nós também temos aqui o nosso Clube do Livro. E aí, nós também estamos iniciando, né? Vamos para o terceiro encontro. Nós tivemos o primeiro encontro que foi storytelling, que eu acho que é um tema, uma forma também que o professor pode encantar muito o aluno, sabe? Aprender a contar história. Ele começa o tema contando uma história, ou seja, chama o aluno, chama atenção para o aluno, né? E também tivemos aí no segundo Peer Instruction, que é o trabalho em pares, e trabalhando também a tecnologia, a Peer Instruction trabalhada por meio da tecnologia, que é você aprender, quando você ensina para o outro, você aprende, né? Duas vezes, né? Tem repetição. E agora nós vamos ter o nosso terceiro encontro do livro. Já fica o convite aí para vocês, professor, para você, Maria, que é o quarto despejo. Maravilha. Que é né, um tema muito importante, que a gente vai trabalhar tanto a questão da diversidade quanto a inclusão. Nós vamos ter aí o professor Yuri Mota, vamos ter também a professora Jaciara, que é psicóloga, e vamos ter o coordenador do curso de Direito, que é o professor Igor, no primeiro bloco. E no segundo bloco, nós vamos falar do PEI, que é o Plano Educacional Individualizado. Porque muitas vezes, quando você falou tão bem aí da questão da diversidade, quando nós estamos no meio educacional, nós temos essa necessidade de incluir as pessoas e temos muitos alunos, né, que precisam dessa atenção. Então, a gente vai falar também como que faz um plano educacional individual, nessa questão de uma educação mais inclusiva, mais humanizada. Então, nós estamos caminhando aqui, gente, eu queria falar da minha alegria, da minha felicidade, assim, eu olho para Maria com muita saudade, né, porque Maria foi uma pessoa muito especial.
E nós estamos chegando ao final. E antes de encerrar, eu queria ouvir Maria e depois ouvir Poliana também. Para encerrar, Maria, qual seria então o recado que você deixa para os nossos professores da AFIA Montes Claros que estão nos assistindo agora e também para os nossos acadêmicos? Eu vou fazer uso de uma palavra do meu tio Darcy, que ele dizia que numa vida, só há duas opções pra gente: se indignar ou se resignar. E eu, como ele, não vou me resignar nunca. Então, que vocês, professores, façam como Rubem Alves. Cultivem o jardim de vocês. E o jardim de vocês é o conteúdo que vocês entregam para o mundo. Cultivem esse jardim de forma diversa, para atrair as pessoas, para gerar mais conexão, mais engajamento e viverem uma vida com propósito, com sentido, com mais tempo de qualidade e com pausas necessárias. Nossa, Maria, que lindo, viu, gente? É isso mesmo, né? O professor, ele precisa encantar, ele precisa ter propósito. Então, muito obrigada, né, pela sua entrevista. É muito difícil entrevistar uma jornalista, meu Deus do céu. Gente, pensa, eu entrevistando Maria Ribeiro, que foi uma das pessoas mais famosas que nós tivemos aqui no jornal, né? No MGTV. Agora gente, vocês imaginam eu sendo entrevistada por uma professora, doutora, que além de tudo eu sou super admiradora. Foi difícil para os dois lados. Nossa, mas eu estou muito feliz, Maria. Meu coração, assim, é só alegria, viu? E aí, passar a palavra também para a nossa querida Poliana, para ela poder deixar seu recadinho para os professores. Na verdade, eu vou até copiar uma fala da Maria, né? Jamais se contente com os peixinhos coloridos. Busque o fundo, o encantamento, porque o aluno realmente, a gente tem que humanizar o ensino para ter o resultado futuro. Gente, então finalizamos aqui mais um Na Podcast. Foi muito bom estar com vocês.